Eu tô realizando o maior sonho da minha vida e eu vou compartilhar com vocês tudo o que tá acontecendo e um pouco da minha história, pra vocês entenderem de onde veio a Monique, aonde a Monique tá e onde ela vai chegar, tá? Primeiro, eu vim de um lar totalmente disfuncional, né? Muita gente não me conhece, pode achar que é tudo um grande privilégio familiar que eu tenho, e não. Vim de um lar totalmente disfuncional, como 90% dos brasileiros. Meus pais não têm educação, enfim, faculdade, né? Não têm formação. E sempre tiveram empregos, né, subempregos. Então, assim, aquela renda escassa e a gente passou por muita dificuldade, né, em todo o período de vida. E aos 16 anos eu comecei a trabalhar porque eu entendi que trabalhar era o que ia me dar recursos e o que ia me proporcionar o que eu queria. Então, lá aos 16 anos, quando minha mãe já trabalhava numa creche, né, como assistente, ela conseguiu pra mim, com a dona da creche, para que eu conseguisse trabalhar lá também como assistente da professora. Então, eu ficava lá com a turminha do maternal junto com a professora. E eu trabalhei lá por 1 ano e meio. Precisei sair de lá, fiz meu trabalho com muita excelência, precisei sair de lá porque eles não davam o vale, né, enfim, vale transporte. E eu morava no Rio, estudava, estava terminando meu ensino médio aqui em Niterói e também trabalhava aqui em Niterói. E eles não davam vale e eu não ia ter como arcar com a passagem, né, pra vir do Rio pra trabalhar. Então eu tive que finalizar com 1 ano e meio, porque se eu renovasse, ia ficar no período de férias, eu não ia ter mais Rio Card escolar pra vir pra Niterói. Então eu tive que pausar aquele contrato. E quando eu fui pra um novo emprego, eu fui panfletar. Gente, eu panfletava na Barra, no sinal da Barra. E lá, panfletando, gente, foi sem dúvidas nenhuma o trabalho mais humilhante que eu fiz na vida. Não desmerecendo nenhum trabalho, mas assim, lá foi realmente muito humilhante, porque tinha assédio moral, assédio de todo cunho, né? Porque eu era uma menina nova, 17 anos, entregando panfleto para um monte de carros nos sinais da Barra. Então, eram panfletos de empreendimentos imobiliários que a gente entregava e eu trabalhava sábado e domingo nessa empreitada, né? E ali, gente, eu fiquei, graças a Deus, pelo menos meio ano só. E eu sabia que eu não queria aquilo ali pra minha vida. E eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre tive metas muito claras na minha cabeça, apesar de ir ganhando maturidade no decorrer da vida, obviamente, como todo mundo, né? Eu não imaginava que eu faria faculdade, eu nem sabia que as pessoas faziam faculdade. Vocês vão entender um pouquinho. E quando eu fiz 18 anos, o ex-marido da minha madrinha, que tinha uma oficina na época, me convidou pra trabalhar com ele, né? E até, enfim, pra me ajudar, né? De fato. E aí eu fui trabalhar lá com ele, não lembro quanto eu recebia, mas eu sei que nos finais de semana eu trabalhava com ele, nos finais de semana eu trabalhava com uma família vendendo pastel na feira. No sábado era na feira em Vista Alegre, no Rio de Janeiro, e no domingo era na feira do Acari. Então eu vendia pastéis lá com eles, inclusive também fui uma boa profissional lá. Hoje parte da família deles são meus clientes, né, da contabilidade. Enfim, isso transborda gratidão, né, por ver que a minha caminhada eu sempre fiz bons amigos, eu sempre fiz um bom serviço. Enfim, gente, aí eu trabalhei com meu tio lá, né, com o ex-marido da minha tia. E trabalhava no pastel, na feira. Tudo com objetivo. E qual era meu objetivo, né, gente? Eu não contei, mas lá na minha infância, eu indo pra praia, eu ia à praia, eu morava lá no Vital Brasil, que é uma comunidade aqui em Niterói, perto de Santa Rosa, e a gente ia pra praia andando, gente. Eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe. E aí eu lembro que um dia eu tava ali numa praça que tem na praia, entre São Francisco e Charitas, e eu vi um grupo de motociclistas passando com umas Kawasaki, sabe? Naquela época era o auge, Kawasaki verde, Kawasaki Ninja. E eu ali muito nova, eu lembro que eu era muito nova, gente, sei lá, eu tinha talvez uns 9 anos, eu lembro do meu irmão do meio, então eu devia ter ali, sei lá, 7 anos, 9 anos, não sei. Eu lembro do meu irmão no meio, e eu vi aquela moto, eu falei, gente, um dia eu vou ter uma moto dessa. Isso foi um detalhe da minha infância que veio junto, e por isso eu trabalhava e, enfim, guardava dinheiro, porque eu tinha a intenção de ter uma moto. E já quando eu tava trabalhando com o ex-marido da minha tia, né, que eu já tinha 18 anos, eu tava ali já pagando minha autoescola, minha motoescola. E aí eu fiz minha motoescola, foi minha primeira habilitação, eu não tinha intenção de dirigir carro. Fiz, e já com o intuito de comprar a minha moto, né? E aí eu fui guardando, obviamente, que dinheiro. E aí eu fui quando eu fiz, sei lá, 18 para 19 anos, a minha prima conseguiu uma vaga pra mim de um emprego que era com carteira assinada. E aí eu achei que era o auge, né? A gente só precisa ter uma carteira assinada. Meus pais tinham, né? E era isso que eu precisava ter. E aí eu fui trabalhar como como auxiliar administrativo num posto de gasolina. E lá eu trabalhei como auxiliar administrativo e fui até gerente do escritório. E saí pra contabilidade. E um outro sonho da minha infância sempre foi viajar o mundo. Eu só queria ter minha moto, viajar o mundo e esse terceiro sonho, que é o que eu tô realizando agora. E aí, ali no posto, eu já comecei a organizar dinheiro para viajar, para fazer um intercâmbio. Eu conheci a figura do intercâmbio, eu entendi que seria mais em conta e mais vantajoso, financeiramente falando, tinha uma segurança maior. E eu fiz minha primeira viagem, gente, minha primeira viagem. Minha família ninguém tinha pego um avião. Eu fiz a minha primeira viagem pro Canadá. Então, né, aquela pessoa que nasceu, cresceu, enfim, a vida inteira em comunidade, todos os amigos, né, infelizmente não tiveram a mesma força, né, porque é ter muita força contra um sistema. E
Fui pro Canadá, fiquei um mês e meio, um mês e 2 semanas, ou um mês e uma semana, não lembro bem. E lá eu descobri que as pessoas faziam faculdade, né? E aí todo mundo fazia faculdade, e aí eu precisava fazer faculdade, e aí eu fui fazer minha faculdade. E eu não sabia o que eu queria ser da vida, a não ser que eu queria ser bancária. Falei que eu queria ser bancária, fui fazer contabilidade por isso. Graças a Deus, eu me apaixonei pela contabilidade, a contabilidade mesmo, né, de fato, ver os negócios crescendo, direcionar, enfim, melhorar a economia do nosso país. E foi graças a ela que eu cheguei onde eu cheguei hoje. E eu tô realizando o terceiro sonho da minha vida. Não que eu não tenha outros, tá, gente? Mas são marcos na minha vida. Eu viajei, conheci o Canadá, conheci alguns outros estados do Brasil. E hoje, o terceiro maior sonho da minha vida que eu tô realizando estou morando em frente à praia de Caraí, gente. Eu não tô me contendo de tanta emoção, assim. Eu tô com uma vista incrível. Ainda não é tudo que eu quero, mas é um degrau muito importante. E eu tô muito feliz, porque isso tudo, gente, foi devido às organizações financeiras que eu fui fazendo. E vocês já me ouviram falar que eu não tinha educação financeira em 2020. Eu vivia um momento por vez. Mas toda vez que eu tinha uma meta, eu organizava financeiramente para aquilo. E em 2020, graças a Deus, eu me organizei financeiramente e estudei finanças pessoais. E agora eu tô colhendo esses frutos. 5 anos depois, eu tô colhendo esses frutos e realizando um sonho. E por que eu tô dividindo isso com vocês? Bom, primeiro, para vocês verem que não é impossível, que eu não sou uma pessoa fora da curva, que eu não sou um ser humano que vem de berço de ouro e que todo mundo é capaz de realizar os sonhos se a gente realmente definir metas e ir traçando elas de forma simples. E o que me fez chegar até aqui, gente, foi a educação financeira. Porque se fosse a Monique lá de 2020, antes de 2020, a Monique não conseguiria nem pensar, porque na minha cabeça eu ia falar o quê? Cara, meus pais não moram em comunidade ainda. Como é que eu vou ter condição de morar em frente à praia de Caraí? Sabe? Então, e por que eu tenho isso consciente, isso muito tranquilo? Porque eu me organizei financeiramente, porque eu tenho todos os meus números detalhados, então eu tô indo de forma leve, eu tô indo sem peso, eu tô indo sem ficar pensando no meu histórico de vida.